Olá pessoal, estamos ao vivo e nós vamos falar sobre como organizar a vida, como sair do caos, o mundo moderno, como esse buraco negro gigante que nos puxa para o caos e como nós podemos sair desse caos, como nós podemos dar um Ctrl Alt Delete na confusão. E antes que dê tela azul no computador, para quem é mais velho vai saber a referência. Então, antes de tudo, um aviso, né? Se alguém ainda não se inscreveu, entre lá no guilhermefreire.net e se inscrevam para a live de quarta-feira. Então, quarta-feira nós não teremos live meio-dia e 10. A live será às 8 horas e será a Masterclass, iniciando nos clássicos. Então, lembrando, quarta-feira não vai ter live meio-dia 15, meio-dia 10, meio-dia, no horário da meio-dia 10, como sempre, iniciando nos clássicos. Então, se alguém ainda não se inscreveu, guilhermefreire.net e entrem lá, vai ser a principal aula sobre o tema do ano. E realmente a minha ideia é que todos saiam dessa aula conseguindo ler as grandes obras, ou pelo menos conseguindo ter um guia de como fazer para saber o que é um clássico, para se guiar nisso e para iniciar a leitura e a interpretação dessas grandes obras. Então não percam a Masterclass. Então é isso aí, guilhermefreire.net, fácil de se inscrever. Também, se alguém ainda não entrou, nessa época de cancelamentos, entre no Telegram. Aproveite, entre lá no grupo do Telegram. É a sua chance, entre lá em guilhermefreire.net e entre no grupo do Telegram. Mais um aviso também, eu vou no podcast do Monark, dia 9. Deixa eu ver que dia da semana que é dia 9. Hoje é dia 6, dia 9 é na quinta-feira. Então, quinta-feira estarei. Muitas pessoas aqui pediram para eu ir lá e me chamaram. Então, a moça que ajuda a Monark entrou em contato comigo e dia 9 estarei lá no podcast do Monark. Já esperando seu curso para compra. Obrigado por tanto. Que Deus abençoe. Um grande abraço para quem está assistindo para esse primeiro chat. E vamos lá para o nosso tema: como organizar a vida. Então, primeira coisa. Por vezes, quando você está com uma certa desordem na vida, quando a vida parece bagunçada, uma coisa vai atrapalhando a outra e existe uma sinergia dos problemas. Um problema vai puxando o outro e você parece que está... É sufocante a expressão mais correta. Parece que você não sabe por onde começar, uma coisa vai puxando, então parece que quando você falta dinheiro, aí a pessoa começa a ter problema no relacionamento, aí começa a ter problema com a vida de estudos, também não vai conseguir estudar porque tá uma bagunça. E aí começa a cair em vícios que por vezes a pessoa tinha deixado de lado, agora os vícios começam a voltar. E aí a vida vai ficando uma bagunça, né? E você não sabe, e aí você vai perdendo coisas e não sabe como recuperar as coisas que perdeu. Essa é uma experiência muito comum no mundo de hoje. Nós somos hoje bombardeados com distrações. E infelizmente, para todos que estão vivos aqui, nossos pais, nós temos pais aqui melhores ou piores, né? Claro, vão ter, sei lá, sempre tem milhares de pessoas que assistem esse podcast. Normalmente, em poucos dias tem umas 10, 20 mil pessoas. Nos primeiros dias, depois, sei lá, depois é incontrolável. Então, todo mundo que está assistindo tem pais melhores ou piores. Tem todos os tipos de pais se imaginarem. Mas todas essas gerações últimas de pais não são os pais, sei lá, do século XIX, em que o mundo tinha categorias mais fixas para se guiar. Em que a sociedade também não mudava com a velocidade que ela muda hoje. E em termos de moral e costumes, havia uma estabilidade maior ao longo das gerações. Os nossos pais, no geral, foram mais relapsos do que os nossos avós, na média, e bem mais relapsos do que os nossos bisavós, também novamente na média. E eu sei que eu estou falando para gerações diferentes. Uma coisa que nossos pais certamente não sabiam era como lidar com as várias crises que viriam a acontecer na época atual. Um meme que circula muito, por exemplo, é a questão de comprar uma casa. Muitas pessoas são da geração boomer falam, porque você não compra uma casa? O que para a geração X já pensava em comprar um apartamento.
que para a geração millennial já é irreal e para a geração Z nem se fala, ou seja, foi ficando absurda a ideia de comprar um imóvel. Dependendo da cidade, você precisa ser literalmente um milionário para conseguir comprar um imóvel. Então, basicamente, isso é uma mudança. As gerações antigas não sabiam do vício em redes sociais. Ou não sabiam toda a cultura woke que ia crescer nos últimos anos. Então, assim, por melhor que seja o seu pai, ele não conseguiu te passar a mudança da economia. Uma série de profissões e serviços que antes eram padrão, simplesmente não existem mais ou perderam mercado. E uma série de outros serviços que não tinham mercado cresceram. Todas essas alterações tornam tudo mais confuso. A mudança dos sexos, com toda a mudança da cultura, simplesmente as pessoas tratam sexos diferentes. Eu reparo, assim, jovens de ensino médio aqui, passa perto de casa às vezes, e mudou. O jeito como eles se portam mudou. Por exemplo, eu vejo as meninas claramente mandando, assim, de maneira muito explícita em grupos masculinos. Isso não era comum na minha época, para dar um exemplo, né? Ou pelo menos onde eu estava não era comum. Toda a relação entre os sexos mudou substancialmente e muitas pessoas me mandam falando que é mais difícil a pessoa ter um relacionamento hoje do que foi no passado. Então, por melhor que seja o seu pai, ele, novamente, a geração dos nossos pais já tinha uma educação menos rígida do que a dos nossos avós e bisavós, e as coisas mudaram. Então, o modo como você se organiza hoje mudou. No mundo de rede social, mudou. No mundo de home office, no mundo, sei lá, mudou. E eu falo tudo isso porque, basicamente, o próprio... É mais complexo sobre alguns aspectos se organizar hoje. E você tem menos incentivos laterais. O que eu quero dizer por incentivos laterais? Os seus pares são, na média, menos organizados do que em gerações anteriores. Os seus colegas estão confusos igual. Então, por vezes, eles não vão te ajudar muito, porque eles mesmos, sei lá, acabaram a faculdade, entraram numa crise, acabaram a escola, entraram numa crise. Ou estão na meia-idade, entraram numa crise, e assim vai. A sociedade atual está em crise, está em uma crise generalizada de sentido, de propósito e, portanto, de ordem, que é o nosso tema de hoje. Então, não é tão natural se organizar. Novamente, você está no século XIX e falar, bom, cultiva a sua terra, contrata uma pessoa, vamos crescer a fazenda, vai ter safra dia tal, mas isso não é a realidade. Boa parte das pessoas, mesmo que está no meio rural hoje, o modo como isso funciona é diferente. Então, fora de tópico, procurei a carne de passo que você falou, bom, acabou de entrar no tópico de algum modo, e não achei. A maior parte das carnes do Brasil são de pasto, tá? Só pra você saber. No Brasil não é tão comum assim, a alimentação, felizmente, não é tão comum assim. Mas tem várias marcas de carne que são de pasto no Brasil. Carne a pasto. Veja, é uma questão de você olhar, se ligar um pouco mais nos fornecedores aí. Mas eu tenho uma marca que eu compro, que eu não vou fazer propaganda, mas que é carne de pasto. Eu conversei com... Se você pesquisar, você vai ver que dá pra achar isso nas marcas. Mas olha, então, o que acontece? Primeira coisa, quando tudo parece um caos e não tem ninguém pra te dar um bom conselho, é um cara aqui que eu vou banir. Muito engraçado, porque ele primeiro manda de a burguesia e depois ele fala assim, tá falando agora sobre... eu apertei o botão errado aqui, só um segundo. Deixa eu remover só um cara aqui que tá causando. Então, beleza, removido o elemento, vazando o elemento hostil, o que acontece? Quando tudo parece o caos, tudo em volta parece confuso, eu acho que uma das primeiras coisas a resolver é a questão financeira. Porque isso é uma coisa evidente. Se você não consegue pagar suas contas, os problemas empilham. O dinheiro por si não vai resolver sua vida. Mas sem ter dinheiro, as coisas podem escalar muito, os problemas podem aumentar muito rápido. Os problemas do relacionamento podem melhorar, podem aumentar.
os problemas, basicamente, psicológicos podem aumentar, porque você não consegue ter uma condição de vida basicamente sustentável. Veja, não é que só uma questão, aí que tá, não é uma questão de querer crescer o padrão de vida. Aliás, se você quiser ser feliz, você pode não querer. Moderar o seu desejo é necessário para crescer. Por quê? A ganância dos homens não tem limite. Aristóteles já ensina isso. Se você ganha se você ganhar 10 vezes do que você ganha agora, você pode estar perfeitamente insatisfeito. E ganhando 10 vezes desse 10 vezes que você ganha também. Porque os desejos das pessoas podem escalando na medida do que elas ganham. Por vezes, pessoas que começam a ganhar muito dinheiro continuam tendo uma vida bastante infeliz e continuam gastando dinheiro e não tendo reservas, não tendo um patrimônio adequado. Então elas basicamente tomam algum revés financeiro e tem uma queda súbita, o que faz muito mal para elas. Algumas pessoas realmente sofrem muito com essa queda de dinheiro súbita. Então a questão de almejar, eu quero ser rico e eu quero ter bens de consumo é uma má ideia. O que você tem que almejar é ter fontes de renda para dar uma vida confortável para você conseguir ter uma família. Para você conseguir ter uma vida que o essencial seja provido, que a logística da sua vida vá ficando progressivamente mais fácil e que você conseguiria ter filhos, conseguiria sustentar uma família. Basicamente esse é o ponto. Então eu acho que uma das primeiras coisas a pôr em ordem é dinheiro, são as finanças. Eu começaria, sendo jovem, sendo o que for, a olhar questões financeiras. Praticamente quase antes de tudo. E aí tem 1000 conselhos sobre isso, não vou me adentrar em todos eles na live, mas olha, tudo que gera renda passiva é fantástico, porque evidentemente você não vai ter que só trocar suas horas trabalhadas por mais dinheiro, então você consegue ter fontes de renda que são sustentáveis. Essa lição muita gente aprendeu lendo aquele livro popular Pai Rico, Pai Pobre, mas é uma lição financeira. Não obstante o livro seja, sei lá, muito comum em aeroportos e tal, a lição financeira básica dele é real. Fontes passivas de dinheiro são fundamentais. E fontes que têm escalabilidade, né? Porque uma das razões que vocês vão ver, por que empresários ganham tanto dinheiro em comparação com outras profissões? Ou sei lá, empresários de software ganham tanto dinheiro. Porque não tem limite quanto software você pode vender. Se você simplesmente tem que trabalhar um trabalho que demanda horas, né? Você basicamente não vai conseguir escalar ele. E sem escalar você não consegue ter uma renda maior com a mesma quantidade de trabalho. É por isso também que as pessoas contratam alguém para poder escalar o trabalho. Então tudo que tem escalabilidade é melhor. Se você monta um business vendendo bolo, esse business tem escalabilidade. Porque depois você consegue contratar alguém para fazer o bolo no seu lugar, contratar mais 2, 3 pessoas e tal, e a coisa pode crescer indefinidamente. Isso é uma coisa que, mesmo escalabilidade num nível muito pequeno, sei lá, quando eu era criança, tinha muitos imigrantes chineses que montavam pequenas vendas aqui em São Paulo. Alguns deles viraram depois empresários e outras coisas maiores. Já a pessoa começa com um comércio muito modesto, que por vezes era até semi-informal. E depois, com o tempo, a coisa foi escalando e tal, e agora o cara tá num prédio de vidro, sei lá o quê. Então essa lição de coisas que dão escalabilidade é melhor. Não importa qual sua habilidade, transformar ela no empreendimento, para muitas pessoas é um caminho bom, nem que seja um empreendimento bem pequeno. Evidentemente, toda essa habilidade de vender na internet é muito útil para isso, porque se você aprende a vender na internet, você ganha uma possibilidade de escalabilidade, você pode vender qualquer coisa. Então eu recomendo que as pessoas tenham isso. A segunda coisa mais importante é você ter habilidades que são raras e muito úteis. Primeiro, isso agrega essa primeira habilidade mais empreendedora, que foi a primeira que eu falei. Mas essa questão de ter habilidades não é tanto o diploma. Então, a questão do diploma foi muito colocada hoje. Mas o diploma é secundário para o grosso do mercado. Ele é indispensável para algumas profissões que são regulamentadas. Então, se o cara vai ser advogado ou médico, ele é obrigado a ter o diploma. Mas as habilidades são mais importantes do que isso. Eu entendo que se você sabe programar, se você sabe
a logística. Se você sabe, tem uma série de habilidades assim que se você domina, você cresce muito, né? Evidentemente, um dos modos de gerar renda passiva são investimentos. Quem era geek de investimentos lá atrás, geek libertário de investimentos, muita gente ganhou muito dinheiro com Bitcoin. Evidentemente, algumas das pessoas perderam algum desse dinheiro recentemente. Mas não obstante, quem foi early adopter e conhecia bem a coisa, pode ter ganho uma grana. E, então, modos de gerar renda passiva, investimentos, esse mito do day trade, né? Vou virar day trader e vou ficar rico. Isso é uma péssima ideia. Você tem que adquirir habilidades que te permitem gerar renda passiva diferente. E não só isso, né? Basicamente, logística, bom, se você quiser pesquisar logística, olha a história da Amazon, por exemplo. A Amazon dominou o mercado com logística, entendeu? Entregando as coisas mais rápido do que as outras pessoas. O que eu quero dizer por logística aqui é entrega de produtos, isso no mundo business to business também é muito grande. Programação foi o que eu falei. Tem uma pessoa que falou pra mim, Guilherme, você fala pra aprender investimentos, programação e marketing digital. Mas isso é besteira, você tem que fazer o que você ama e daí você monetiza. Mas aí que você não entendeu. Se você sabe programação, investimentos e marketing digital, você pode monetizar qualquer coisa que você ama. As pessoas têm uma... Essa questão financeira tem gente que não entende mesmo. Essas habilidades que eu falei, você não vai ser obrigado a exercê-la, porque elas têm que ser exercidas com algo, algum serviço, alguma outra coisa. Se você é, sei lá, professor de história, eu acredito 600 vezes mais num professor de história que sabe empreender, montar uma empresa, do que num que não sabe. Para ganhar dinheiro, eu apostaria muito mais no primeiro. Então é uma tolice fugir de habilidades que você entende que vão dar dinheiro. Então eu não acho que o diploma é o foco das coisas, evidentemente. Ah, vou passar na faculdade de medicina, tô lá. Ué, se forma na faculdade de medicina, vira médico. Não é. Tá longe de ser tá bem longe de ser uma má ideia se formar como médico. Então, enfim, olhem essa questão. Hoje em dia na internet você aprende a. Não tem nada. Cara, você olha na internet, você entra e você começa a dar a cara a tapa. Agora, não é só estudar o que vai gerar rentabilidade. Você tem que dar a cara a tapa, você tem que começar a fazer. Não é uma boa ideia você se endividar. Aliás, eu recomendo, eu sou daquela linha italiana, nunca se endivide. Faça o modelo startup enxuta, nunca entre para se endividar, tá? Começa com o que você tem e vai usando o que você tem, vai na mãe, vai na raça. O brasileiro adora se endividar, acho que é um exagero nisso. Segundo, guardem dinheiro. Então, não importa quanto é que é a sua renda. Se sua renda é R$ 500, se sua renda é 30 mil sem guardar dinheiro. Sempre faça um plano do quanto você vai gastar e um plano remove uma fatia do quanto você vai guardar. Agora, essa questão de habilidades que vão te dar dinheiro, você aprende online. Muitas delas gratuitamente. Tem tanto material online que não se fala. Mas quando fala de marketing digital e outras coisas, se fala também de muito de soft skills. Ah, o copy, não sei o que. Tá bom, é útil essas coisas, mas aprenda hard skills. Hard skills são muito boas para andar para crescer na carreira. Hard skills, entendeu? Então essa questão de hard skills é fundamental. Então você tem que dedicar umas boas horas do seu dia a traçar um caminho de como você vai ganhar dinheiro e começar a andar esse caminho. Isso é fundamental. Porque se você não pagar suas contas, as coisas vão ser muito mais duras. Muito mais difíceis. Boa tarde, professor. Perdeu o assunto diferente. Enviei um e-mail para combinar uma entrevista contigo. Para o documentário que estou dirigindo. Estarei em São Paulo semana que vem. Um abraço. Tá bom, vou dar uma olhada. Professor, tem 18 anos. Trabalho no negócio familiar. Um comércio de peças e acessórios automotivos. E estudo marketing digital para ampliar meu negócio. Investir nisso é melhor cursar uma faculdade? Com certeza. Com certeza. Com certeza. Até porque você pode até fazer a faculdade, mas depois você vai ter que voltar para fazer empresa, porque você vai ter que trabalhar com alguma coisa. Então esse investimento para escalar e vender o cursinho online. Veja que vender curso online tem uma escala boa, mas veja que se você olhar mais as maiores empresas, veja, eu faço curso online, mas não são curso online, né? Ele falou aqui de peças automotivas. Peças automotivas ah, são um caminho, né? Para você sustentar sua família, por que não?
Assistiu o Michael Jones criticando Jordan Peterson? Não. Você vê relação na decadência da parte intelectual mental com a vinda de jogos para celular, PC e videogame? Com certeza eu vejo, em especial, o abuso dessas coisas, né? Eu não sou de bate-pronto ultra hostil a tudo que são jogos, mas do jeito que as pessoas estão consumindo, sei lá, horas e horas e horas, com certeza o... você não pode ficar horas e horas jogando se você tem que trabalhar e fazer todas essas outras coisas. Você não tem tempo para isso, né? Como um adulto, você não tem tempo. Então, das soft skills, entre aspas, a mais importante é você ter um grupo de amigos bons. Mas isso vem das habilidades, né? Isso tudo que eu falei vale para vale realmente pro isso tudo que eu falei, vejam. Isso tudo que eu falei vale. Isso tudo que eu falei vale, né? Pra, pra qualquer pessoa. Se você é músico, vale o que eu falei agora. Tem gente falando, já perdi como investidora. Sim, mas aí é a famosa investir bem é o que eu tô recomendando, né? Essa história que fala, não se aprende. Tinha um cara uma vez que falou isso quando eu trabalhava no governo. Só lembrando, eu fui coordenador. Uma das coisas, eu fui coordenador. Não só trabalhei em startup, mas eu fui e. Ele falou, engasgou. Não, não, tá removendo novamente um usuário. Eu, na verdade, já fui coordenador de estado de empreendedorismo. E tinha uma pessoa absolutamente ignorante, né? Que virava pra mim e falava: não se aprende empreendedorismo. Empreendedorismo é uma coisa que você ou nasce tendo ou nasce não tendo. Essa é uma coisa completamente ignorante, não faz o menor sentido. É lógico que se aprende, tem 1 milhão de coisas ensinando a pessoa a empreender, né? Meu irmão mais novo está em crise, terminou o relacionamento, era um suporte emocional, maconheiro, usa os prazeres de consolo e precisa de mesada. Me angustia não ajudá-lo a mudar. Tenho 20 anos e a minha mulher estamos no processo de conversão. Em breve teremos um filho. Seria bacana uma live sobre como lidar bem com os filhos e instigar virtude neles, cuidar da família. Então, pro seu irmão, essa primeira dica já vale. Ele tem que aprender a ganhar dinheiro. E ele tem que estar trabalhando e sendo produtivo, porque o trabalho dignifica o homem. O trabalho, São José Maria Escrivá fala que santifica o homem, quando, claro, oferecido a Deus. E o trabalho dignifica o homem. Então, das primeiras coisas. Esse livro é muito bom para quem quiser virtudes de trabalho. Caminho de São José Maria Escrivá. É um grande clássico desse tema. E o primeiro capítulo já é um tapa na cara para vocês se guiarem. Meu amigo Henrique Breda é muito bom para quem quiser aprender investimentos. Ele produz conteúdo. E tem muitas coisas nessa linha. Marketing digital tem um monte de gente também fazendo. Obviamente o Ícaro de Carvalho é muito conhecido e assim vai. Então tem muitas avenidas pelas quais vocês podem estudar essas coisas e começar a se guiar e sair do primeiro ponto. Começarem a andar na linha de ganhar algum dinheiro. Tá bom. Comecei, Guilherme, a trabalhar. E eu já vi isso em algumas pessoas. Comecei a trabalhar, peguei um emprego bom, adquiri habilidades. Nunca fiquem estagnados no emprego. Estagnado no emprego você não está adquirindo habilidades, só está cumprindo a tarefa que te passaram. Saia do ponto de ficar estagnado. Sempre esteja aprendendo uma habilidade nova. Abra online, entre nos cursos online. Entre no conteúdo, porque tem muito conteúdo online e adquira habilidades novas. Saia das coisas. Cursos online são um dos melhores caminhos para aprender habilidades que existem hoje e estão disponíveis para as pessoas. Façam eles, cresçam. Então, beleza, comecei a crescer, comecei a adquirir habilidades. Nossa, comecei a perceber que eu vou crescer na minha profissão. Perfeito. Nesse ponto em que você está crescendo, em que você está ganhando mais do que você tinha ontem, em que você está vendo que a sua conta tem mais dinheiro a cada mês do que ela tinha no mês passado, em que você está vendo que você precisa trabalhar menos horas para conseguir gerar mais riqueza, esse é o ponto em que a sua vida financeira está num ponto bom.
Fora disso, ela não está num ponto bom. Reparem que eu não estou falando de paradigma. Se você ganha R$ 1.000 e você ao longo do tempo vai ganhando 1.200, 1.300, 1.400, você está evoluindo. Se na sua conta tem guardado 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, é isso, você está evoluindo. Eu não estou colocando aqui que tanto faz para mim qual é o seu ponto de partida. O ponto não é o seu ponto de partida, o ponto é que você está crescendo, o ponto é que você está evoluindo. Isso que faz toda a diferença. Então essa é a primeira coisa para você botar em ordem. E isso você tem que colocar horas, fixar horas. Então você anota numa planilha, vê todas as coisas que tem que fazer. Aqui, como tudo na organização da vida, você tem que fazer listas de coisas a fazer. A minha vida é toda regrada por listas. Isso vale para todos os dicas que eu vou falar. Você coloca uma meta. Você bota assim, por exemplo, 10 lista to do, sabe? 10 coisas que tem que fazer. Só fazendo listas, um Excel, você consegue começar uma empresa com Excel, entendeu? Só aprendendo a usar um Excel. No Excel você já vai ter todas, sei lá, você consegue ir muito longe com o Excel. Usa um Trello se não for Excel. O princípio do Trello nada mais é do que eu tenho uma coluna, essa coluna tem X processos e esse bloco tem que chegar no final desse outro bloco. Todas as ferramentas de gestão servem um bloco de notas. Uma das melhores que eu já usei em empresas e outros lugares é um bloco de notas, das mais eficazes, uma parede, em que você anota o ponto que você tem que fazer, bota as colunas e você vai passando. Isso serve para fazer contatos, entendeu? Isso serve para tudo que você for fazer. Você vai movendo os blocos do primeiro bloco para o segundo, para o terceiro, até chegar no final. Quando chegou no final, acaba, porque você todo dia olha para aquela lista e você vê o que não passou. Como conquistar a virtude da ordem. Aqui ao longo da live a gente vai explicando como posso ajudar o meu irmão. Eu tenho indicação de livros simples para redipilá-lo. Veja a Masterclass de quarta-feira, a gente vai entrar nisso. Como manter os valores cristãos na empresa desse mundo, sem ser boicotado pelo mercado progressista. Aprendendo a empreender, crescendo em habilidades. Crescendo em habilidades vai ser mais indispensável para a empresa, o que vai te ajudar a sobreviver. Você vai ter que ter um certo grau de discrição. Aprendendo a empreender, você pode criar a sua. Se você é um funcionário de muito alto nível, a empresa tem medo de te perder. E se te perder, vai ser pior para ela. Guilherme, o que nos impede de criar nossa Gondolin? Porque insistimos em tentar alterar um sistema que obviamente não pode alterar ou resistir. O problema da gente criar nossa Gondolin é que Gondolin cai no final, tá? Só para lembrar. Gondolin é criar o nosso reino alternativo ao mundo atual. Mas o reino alternativo desabou, foi destruído ao final. Tá aí a queda de Gondolin para não me deixar mentir. Mas Gondolin é grandiosa sob certo aspecto. Veja, eu não acho que não dá para alterar o sistema atual. Ele só não é alterado da maneira como as pessoas estão achando que é alterado. Guilherme, faço física e trabalho, o curso me impede de trabalhar, além de ficar claro o meu analfabetismo funcional. Devo parar o curso e resolver isso? Não pare o curso. Termine o seu curso e vá desenvolvendo as habilidades. Veja, parem de parar as coisas na metade. Vão até o final em tudo. Adquiram a habilidade de ir até o final em tudo, né? Vou deixar uma meta aberta. Quando bater, a gente dobra a meta. Isso é bom. Mas tenha metas. Então, organize o seu Trello, o seu bloco de notas, o seu Excel. Primeira coisa. Lista de coisas a fazer. Essa lista precisa morrer quando um bloco vai do outro. Se ela não tem fim, ela é ruim. Seu objetivo é ruim. Meu objetivo é crescer. Eu tenho uma página do Instagram. Eu quero crescer 100 seguidores. Pronto, é um objetivo. Você vai colocar lá. Como você vai fazer 100 seguidores? Sei lá, vou fazer 30 lives para crescer 100 seguidores. Ótimo, então tá ali o seu caminho. Então você vai riscando as lives. 30, 29, 28, 27. Então, as metas... É de pequena meta em pequena meta que você cresce nessas coisas. Então, a vida profissional, a questão financeira, você vai crescer assim também. Você quer ter 1 milhão de seguidores, você vai começar tendo 100 seguidores. Se você quer vender 1 milhão de peças de carro, você vai começar vendendo 10 peças de carro. Como que você faz para vender peças de carro? Se você senta lá na oficina, eu estou usando o exemplo que me mandaram aqui, né? E fica esperando que o cliente apareça, já era. Você não vai conseguir vender a desgraça da peça de carro. Se você descobre um modo de captar clientes com algum tipo de publicidade, algum tipo de coisa... Você vai fazendo. Meu objetivo é ficar do tamanho do Paulo Musi. Esse é um objetivo difícil. Mas aí, novamente, plano inclinado. Seu objetivo vai ser, no fundo, todo dia ir na academia. Vai ter que ir 6 vezes por semana na academia.
E todo dia você vai ter que subir um pino. Vai ter que achar um plano muito bom, muito bem feito, e vai ter que aumentar o pino todo dia praticamente, e a perfeição da execução e tudo ao mesmo tempo, e olhe lá. E mesmo assim é difícil. Dieta e mais um monte de coisa. Mas mesmo assim, veja, não importa qual é o plano, você tem como organizar uma lista de coisas a fazer. Se o cara falou assim, quero virar igual a Paulo Musa, é dieta, treino e descanso. E vai ter que organizar essas três coisas. Então, assim, é uma meta ampla, mas o importante é o passo a passo, é o pequeno passo de cada passo. Se você tiver crescendo na questão financeira, as próximas partes para olhar, e elas são simultâneas a essas, envolvem, claro, uma vida afetiva e relacionamentos. Mas aqui uma coisa importante sobre isso. Antes de tudo, você precisa cortar todos os seus vícios. Você precisa parar eles. Isso é zero. Isso é prefácio de se organizando a vida. Se você não cortar os seus vícios, na última live, na live sobre QI, nós falamos de estudos científicos. Você pode concordar com eles ou discordar, mas eles existem, são estudos científicos sérios, que falam da redução de QI que vem com o consumo de músicas de baixa qualidade, a gente falou, mais maconha, o consumo excessivo de álcool por período prolongado vai ter efeitos semelhantes, sem dúvida. Falam da pornografia, falam dos hábitos, a gente falou de vários hábitos, né? Então, ouvir músicas ruins, pornografia, a gente falou um pouco de abuso, com certeza abuso de redes sociais contribui para isso. São coisas que começam a reduzir, e o fato de você estar fora de forma. Essas coisas reduzem o seu QI. Você precisa cortar urgentemente esses vícios que estão reduzindo, que estão prejudicando a sua vida. Corte todos os seus vícios. Tudo que está te escravizando em alguma medida, você precisa cortar. Se você não cortar, todos esses vícios, eles vão destruir completamente açúcar. Nós falamos açúcar como anexo à questão da dieta, né, e da condição da obesidade, que ali nos estudos fala que reduz a inteligência, torna até mais difícil você raciocinar. Se você não cortar esses vícios, você está lascado. Novamente, eu não quero aqui demonizar o videogame, mas se você passar horas no videogame, vai gerar um problema. Então você precisa cortar essas coisas rapidamente. Cortar, podar fora. E aí as suas horas vão ter que ser encaminhadas. Quando você organiza um dia, você tem que organizar as horas do seu dia. Eu tenho um plano, eu tenho listas de coisas a fazer, mas eu tenho listas dos meus do meu dia com horas. Eu faço num bloco de notas. Eu de manhã abro o celular e eu vejo hora a hora que eu tenho que fazer. Eu uso muito o Google Agenda também. Então eu entro lá na agenda do Google e a minha agenda eu abro todo dia, eu vejo meus compromissos. É uma baita ferramenta. O Google Agenda, quando eu comecei a usar, me ajudou muito. Então, seja o meu Trello informal. Trello é uma marca, né, de software de organização, mas eu, na verdade, eu uso... vira um pouco de sinônimo dessas coisas, mas eu uso o informal, né? O meu Trello é informal. E o meu... eu sigo sempre, mas o Google Agenda, eu tô lá, eu olho todo dia. E você pode criar lá, bota lá, eu vou na academia, eu vou no jiu-jitsu, eu vou trabalhar e tal. Eu vou estudar tal hora, tal hora. Tá lá na sua agenda, todo dia. Você pode programar ele para todo dia. Essas coisas todas, se você só precisa de 987 anos para ficar 1/8 do tamanho do mundo. Mas veja, você pode não chegar nessa meta, mas o fato de você almejar crescer na academia é uma meta, Agora, veja, coloquei lá na minha agenda, vi as coisas. Eu vou cumprir a todo custo. Ah, não cumpri no dia. Tudo bem, no dia seguinte eu vou cumprir, não importa o que aconteça. Falando de outras ferramentas, Kanban, Notion, né? Acho que Kanban é até o conceito da coisa, né? Mas assim, tanto faz. A ferramenta não é o importante. O importante é que você vai ter alguma ferramenta dessa, e se você nenhuma, você vai usar o bloco de notas e o Excel. Eles vão resolver muita coisa na sua vida. A agenda física funciona também. Tudo funciona. Anotar as coisas é ótimo. Agora,
Então você vai organizar essas metas que eu falei, você pode dividir em três. As de longo prazo, né? Longuíssimo prazo é ano, né? Meta do ano. As listas checklist, que são essas que valem o Kanban, valem os processos, e rotina diária. Você vai quebrar as três e vai cumprir as três. Agora, a rotina diária é indispensável. E aqui vem a parte. Cortei os meus vícios. Agora você tem que olhar juntamente, tudo é meio simultâneo, eu tô falando de uma ordem, mas é simultâneo. Você tem que olhar a questão dos seus relacionamentos. E aqui eu falei na minha live de conselhos para homens jovens. E vale para outros. Você está bem na sua vida espiritual? Você está bem fisicamente? Você está bem na sua vida espiritual? Você está estudando? Você está crescendo profissionalmente? Se você não está fazendo tudo isso, por que você está procurando um relacionamento frustrado que você não tem um relacionamento? Entre em forma. Aprende a ganhar dinheiro. Aprende a se portar bem. E daí a discussão do relacionamento vai ser muito menor. Tem muitos homens frustrados falando o relacionamento é impossível hoje, meu Deus, ó o mundo, olha. Mas calma. Para de pensar no que as mulheres acham de você, começa a pensar em quem você é. Esse é o primeiro ponto. Porque quem você é o que vai definir muito de quem você é, de tudo, de como as pessoas vão te perceber. Se você não inspira, para os homens, se você não inspira a admiração dos outros homens, como que você vai inspirar a admiração das mulheres? Pare e pensa aí, você não inspira a admiração dos seus colegas, dos seus pares, e você quer inspirar agora a admiração das mulheres? Como assim? Se você não é um homem que é valorizado por outros homens, e aqui eu falo, ser respeitado pelos amigos, pelos colegas. Então, seu primeiro foco é crescer nas habilidades, crescer nessa coisa toda. O que te impede de começar a entrar em forma, de ter métodos de exercício físico? Aqui eu falo que uma hora por dia para exercício físico. Começar a correr. Começar a fazer flexão, cara, em casa, entendeu? Começa a fazer flexão, entendeu? Sair do ponto da mediocridade nesse ponto. Então, claro, organizar a vida de exercício é fundamental. Todo dia você tem que fazer alguma coisa. Todo dia você tem que pegar e se movimentar. Esqueça essa história que fala, exercício 3 vezes a semana, exercício é todo dia. Nem que seja você levantar e começar a andar no parque perto da sua casa. Exercício você vai fazer todos os dias, você vai fazer alguma coisa. Só o fato de você ter um mindset de fazer exercício todo dia já vai melhorar a sua vida substancialmente. Obviamente, eu não preciso falar pela milésima vez que eu sou entusiasta de luta. Eu sou entusiasta de luta, então eu acho que fazer luta ajuda demais, por N motivos. Artes marciais sou entusiasta delas. Mas vamos lá. Então, relacionamento, a primeira coisa que você vai olhar é que você vai ter bons amigos. Ter bons amigos é indispensável. Mas como que você vai ter bons amigos? Se você está muito preocupado em crescer na sua profissão, você vai ter amigos que estão na mesma preocupação de profissão. Se você é muito preocupado com exercício, vai ter amigos que também são preocupados com exercício. Se você é muito preocupado com a vida espiritual, você vai ter amigos que estão preocupados com a vida espiritual. Se você é muito preocupado com a vida intelectual e de estudos, você vai ter amigos que são muito preocupados com a vida intelectual e de estudos. Então, se você é um grande músico, você vai ter amigos que são grandes músicos. Mas você vai selecionar dentro das pessoas que estão buscando hábitos produtivos, porque quem não está tendo nenhum hábito produtivo não é para ser seu amigo. Você pode querer ajudar a pessoa, mas não vai ser os seus amigos porque você quer ter uma vida produtiva. Poxa, Guilherme, então você está separando as pessoas entre pessoas que são produtivas e que estão sendo improdutivas. Sim, claro. Evidente. Esse é o básico. Você tem que se separar entre ser produtivo e improdutivo. E dentre as pessoas que são produtivas, você vai começar a fazer amizade com aqueles que são moralmente melhores do que os outros. Se você tem uma turma de 40 colegas numa faculdade, você é amigo dos 2 melhores dos 40. Se você tem uma turma de 60 colegas profissionais numa empresa, você é amigo dos 2 melhores. Usa sempre a regra dos 2 melhores. Seus amigos são os 2 melhores pessoas daquele ambiente. E todo mundo é meu amigo. Então, desculpa, sua vida de relacionamentos é um lixo. Não tem como ter uma boa vida
comunitária, sem selecionar os amigos. Ser amigo de todo mundo, eu já sei que só tem amizade ruim. Testemunha aqui. Tudo isso funciona mesmo. 2 anos nessa e mudei totalmente. Boa. Então, essa questão de ter bons amigos vai ser definidora. Porque, assim, a partir do momento que você tem bons amigos, a sua vida vai melhorar substancialmente, sua felicidade, todos os seus pontos vão melhorar. E tem que ser pessoas que têm um bom nível moral. Se os caras têm baixeza moral, pode ser um ótimo profissional, pode ser um cara que está buscando excelência. Veja, você quer amigos que buscam excelência. Mas se é muito baixo o nível moral, não agrega, não ajuda. Você quer pessoas que querem ser pais de família, você quer ser amigo de pessoas que querem agregar algo para a experiência humana. O cara não precisa ser, o cara pode não ser perfeito, as pessoas não são perfeitas nesse mundo, ninguém é, nem você, nem ninguém. Mas a questão não é essa, a questão não é a perfeição, é se o cara tá almejando uma vida moralmente estável e a excelência profissional. Essas pessoas são boas para serem amigos e faz toda a diferença do mundo. Qual faixa de salário é considerada suficiente para casar e construir uma família? Não tem como eu falar isso porque depende do seu padrão de vida. Não tem como dosar isso. Não existe um padrão definido. Depende de onde você mora, depende da cidade, depende de várias coisas. Mas é muito mais a sua maturidade que vai definir esse momento do que a quantidade de dinheiro que você tem na conta. Quando eu casei, eu ganhava 4 mil reais. Já tenho a rotina estabelecida, vícios lidados e exercitando com frequência e com estudos em dia. Isso é muito bom. Ó, resolveu vícios, botou uma rotina, exercício, estudo. Você não falou de vida espiritual. Eu acho que seria bom colocar isso. Quebrei depressão forte, mais de 1 ano. Recém-casado, bebê vai nascer, arrumei um emprego home office. Tinha uma carreira meteórica no mercado financeiro. Falta de ordem completa, como reagir? Quebrei depressão forte, mais de 1 ano, recém-casado. Bebê vai nascer, arrumei um emprego home office. Tinha uma carreira meteórica no mercado financeiro. Falta de ordem completa, como reagir? Vamos lá. Começa com essa coisa do exercício que eu falei, diário. Se você é católico, esse é um ponto que vale para todo mundo aqui, que já era um dos pontos. Vai confessar, confessa com o padre. Faz uma meta de desenvolvimento de habilidades independente do seu emprego home office diário. Pega atividades para servir a casa, ajudar a sua família. Vão ser muito boas. Fortalecimento pessoal e força. Não fique excessivamente preocupado com a chegada do bebê. Foca em você melhorar, mais do que com a chegada do bebê. O centro é você melhorar, porque você precisa ser um pai forte para o bebê que vai vir. É possível conciliar trabalho, estudos, exercício físico, vida de oração com missa diária e rosário? Com certeza, com certeza. Mas aí o nível, veja, é perfeitamente possível, é o que eu estou defendendo, mas você vai ter que ter muita organização. Ali é horário de acordar com despertador, horário de rezar, horário de ler, horário de exercitar, tudo ultra rígido no exército. Mas sim, é modelo exército. Aliás, uma das organizações mais funcionais do mundo, a despeito dela perder muita funcionalidade em períodos de paz, como acontece hoje, é o exército. E o exemplo da vida militar, ele é padrão. A vida militar tem que ser ultra regrada em termos de horário. Do contrário, não funcionaria. É a mesma coisa que tem que ser com a sua vida. Você não vai militarizar a sua vida, mas há uma virtude nisso. Então, ou talvez deva militarizar a sua vida, sei lá, dependendo do caso. Mas então vamos lá. Pro amigo aí, segue os conselhos que eu tô falando aqui, vai seguindo. Você se sente mal no trabalho porque você não está desenvolvendo no trabalho, porque você não está crescendo. Trabalho home office às vezes dá esse efeito, você fica lá muito parado. Não fique parado na sua casa com as crianças e com tudo. Nunca fique parado no meio da sua casa. Não faça isso. Se mexa, saia de casa, comece a correr, comece a fazer flexões, comece a fazer um curso, comece a fazer não sei o que. Nunca fique parado. Então isso é fundamental. Alguém falando, nada de desespero. Claro, mas desespero não é o que a gente está falando. Esperança é fundamental. Mas esperança tem que vir com ordem e atividade. Não é para fazer um excesso de atividades. É para fazer a quantidade de atividades diárias que você tem que fazer. É para cumprir o que você tem que cumprir. Então, a esperança tem para todos os casos. Não tem um caso ruim.
O mundo, pensa assim, quando fala assim, ó, quebrei, depressão e tal. Cara, o mundo atual, ele incentiva isso, sabe? O mundo atual só dá incentivos podres, né? E ele não te dá um caminho. Pra fugir de muitos desses vícios, eu já tinha falado na resposta, mas é bom repetir, a vida espiritual ajuda muito. Em especial, parar, ajoelhar e falar. O básico, ó, em termos de vida espiritual, acho que a gente pode falar, pô, o terço é ótimo, coisas são tal, mas, cara, o essencial é o básico. Sou católico. O que você vai fazer de essencial? Você vai confessar os seus pecados. Se você não é batizado, você vai se batizar. Depois que você foi batizado, você vai confessar os seus pecados. Se você está num relacionamento e você não é casado, você vai arrumar o seu casamento, você vai se casar na igreja. Ah, mas eu tô junto com a mulher há 60 anos. Eu fui padrinho de casamento de um cara que estava junto com a mulher há 20 anos e casou na igreja. Vai ser ótimo, vai todo mundo, todos os amigos vão ver que você é católico de sério agora, que você não é um vagabundo. Então, vá lá e casa na igreja, se você já mora com a mulher. Se você não é casado civilmente, não mora assim, reveja o seu relacionamento. Às vezes é o caso de se mudar, depende da situação de cada um. Não quero colocar um. Tem 1000 situações, cada uma. Tem aí o Dr. Jorge para dar dicas de relacionamento. Mas veja, olha a, a situação. Às vezes você tem que se mudar, às vezes você tem que terminar o seu relacionamento, às vezes você tem que casar na igreja. Independente, pare de viver uma vida. Sendo católico, pare de viver uma vida em que você basicamente está num relacionamento e esse relacionamento não tem uma vivência matrimonial. Se você já é casado, comece a fazer planos para conseguir ter uma vida que comporte filhos, que você possa ter filhos. Portanto, um relacionamento aberto à vida, um relacionamento que você consiga gerar a vida e cuidar das crianças. Porque esses são relacionamentos muito mais profundos, maduros, e vão te gerar descendência e tal. Evidentemente, por isso que eu falei do dinheiro antes. Você vai precisar de dinheiro para pagar as contas, para ter filhos e assim vai. Então, e aí, confessa os pecados. Comece a ir na missa domingos e dias de festa. Todo domingo, todo dia de festa, você vai na missa. É bom ter filhos? É fundamental ter filhos. É maravilhoso ter filhos. Agora, você vai ter que colocar sua vida em ordem para ter filhos. É o natural. Você vai ter que ganhar dinheiro, fazer exercício, fazer tudo que eu tô falando. Não é... Sua fala representa 2% da população. Por quê? Desculpa. O que eu tô falando que representa 2% da população? A minha fala representa 100% da população, no seguinte sentido. Tudo que eu tô falando ajuda 100% da população. Ah, mas só 2% da população tá vivendo dessa maneira. Pois é, vide o mundo. Exatamente. O efeito você sabe, o efeito da população viver como vive hoje, você sabe abrindo o TikTok, abrindo o noticiário. Você vai descobrir rapidamente porque que o mundo está assim. Agora, o que eu estou falando ajuda 100% das pessoas. Então, nesse sentido, representa 100% das pessoas. Não 2%, mas 100%. Nunca vi uma pessoa que a vida dela piorou quando ela passou a ganhar dinheiro, foi confessar os pecados, começou a estudar, começou a organizar a vida. Nunca vi acontecer. Cortou os vícios. Nunca vi. Se existir, vocês me mostrem. Eu nunca vi. Quem é louco de ter filhos hoje em dia? Eu tenho 4. E ainda vou ter mais. Aliás, eu vou ter um filho para cada pessoa que mandar para mim falando assim: ai, você tem filhos demais, que loucura ter filhos. Eu tenho um filho para cada um desses que mandar. Vou ter 600 filhos se continuar nessa. Essa história de ter filhos é fundamental, porque é assim que eu vou gerar descendência. Você fala assim, mas eu não vou ter filhos, Guilherme. Eu odeio filhos, eu odeio crianças. Eu odeio tudo que é isso. Pois é, então a minha descendência vai continuar e a sua não. É simples assim. A minha descendência vai permanecer e a sua vai acabar. E bem-vindo à realidade bem-vindo à realidade que o Gilgamesh te ensinaria. A Babilônia antiga sabia e você já perdeu. Quem se reproduz continua e quem não se reproduz não continua. Então seus genes vão morrer naturalmente. É uma coisa meio básica. Ah, você tá tendo muito filho. Pois é, então. É assim que a espécie se propaga. Desculpa te contar, você veio de um lugar.
Agora, vou ter um monte de filho então, Guilherme, ótimo. Bom, mas você está ganhando dinheiro, você está organizando a sua vida, você está com um bom relacionamento. E aqui vem a coisa que eu falei de organizar a vida. Casar na igreja é ótimo, mas até mais básico que casar na igreja é você ter um bom relacionamento com a sua mulher. Porque se você não tem um bom relacionamento com a sua mulher, é uma bagunça, uma baderna, fica todo mundo brigando. Um bom relacionamento é construído com o espírito de sacrifício, com o espírito de entrega mútua e com ordem, com regras, com clareza de uma família. Um pai de família, para colocar uma casa em ordem, tem que botar boas regras na casa dele. Essa. Essa. Muito boa essa que mandaram. Descendência é besteira, velho. Eu adoro raciocínios que são auto. Eu adoro raciocínios que são autodestrutivos. Assim, eles são auto. Antinatalidade é um raciocínio maravilhosamente autodestrutivo, assim, não tem nem o que falar. Agora, vejam que um relacionamento é construído com sacrifício mútuo. Então você tem que melhorar o relacionamento de vocês. Colocar ordem numa casa, como qualquer casa. Tudo que é bom tem ordem. E a casa de vocês tem que ter ordem e, portanto, paz. A verdadeira paz vem da ordem. Se uma casa é bem organizada, ela vai ter paz. Se os filhos têm disciplina, ela vai ser pacífica. Se os filhos têm um horário rígido para a hora de dormir, um horário rígido para a hora de comer, um horário rígido para a hora de estudar e tem regras muito claras, a casa está em paz. Se os filhos não têm isso e eles mandam nos pais, a casa é um inferno. Se marido e mulher têm um plano conjunto de elevação pessoal que envolve todos os tópicos que eu estou falando, a casa é um sucesso. Se eles não têm, a casa é um caos. E um vai brigar com o outro e um vai agir contra o outro. E é isso que o mundo moderno está cheio. Então, a vida afetiva é o segundo ponto a ser colocado em questão. Organizei e estou ganhando dinheiro. Agora eu vou ter bons amigos que são produtivos, têm hábitos bons. Vou arrumar meu relacionamento. Para quem é católico, eu recomendo que case na igreja e tenha um relacionamento aberto à vida. Mas o mais básico e essencial é que você pelo menos veja a sua situação. Você tem que terminar seu relacionamento, você tem que arranjar novamente, para quem quer achar uma esposa, não consigo. Foque no seu desenvolvimento pessoal. Isso não tem como te atrapalhar, entendeu? Não tem como. Como que vai se crescer fisicamente e crescer profissionalmente, crescer em estudo, crescer não sei o que, atrapalhar o seu desenvolvimento pessoal? Você a ser mais atraente para as mulheres. Não tem como não ser. Não tem como. E não é para as mulheres que tem que ser mais atraente, tem que ser mais atraente para ser mais atraente, tem que ser um ser humano melhor. Então, beleza. Então, terceiro ponto. O problema maior é dinheiro, mas dinheiro é um problema, francamente, que envolve se organizar. Porque, como eu falei, a questão não é ser rico, a questão é você crescer do que eu estava ontem. E isso é perfeitamente possível, não importa o ponto. Mas sem estudar e sem se organizar é difícil. Aí vem um ponto que ele perpassa todos, que é o estudo. Claro, esse ponto vai ser muito mais aprofundado do que eu poderia agora na nossa live de quarta-feira. Então, se alguém não se inscreveu por Iniciando nos Clássicos, ali que eu vou entrar mesmo, forte na coisa do estudo, porque todos os grandes homens da humanidade foram grandes homens estudando os grandes livros, conhecendo a história dos grandes homens do passado. Então o estudo é indispensável. Vocês não vão sair do canto, ninguém vai sair do canto sem ter estudos, sem estudar, sem ler as grandes coisas. Estudar é indispensável. Sobre manter os seus genes, qual a sua opinião sobre quem tem dificuldades biológicas sobre ter filhos? Minha compaixão e amor, porque tem dificuldades biológicas para ter filhos, porque eu acho uma coisa ruim, uma tristeza, uma condição ruim. E, portanto, a minha maior simpatia por quem tem essa condição, Não é bom, né? E Deus queira que consiga achar um tratamento quando possível para conseguir poder ter filhos. Se você desejando ter filhos, que você consiga ter. Então eu
Sem dinheiro fica difícil conseguir ter paz pra estudar. Perfeito, por isso que eu falei de dinheiro. E sem ter relacionamentos bons também. Por isso que eu falei primeiro dinheiro, segundo relacionamentos. Mas agora entra o estudo. Se você não. E eu conheço um casal, por exemplo, que adotou criança, não consegue ter filhos. Essa. Essa história. Essa coisa antinatalista é muito. Quantos países. Só uma coisa sobre a coisa antinatalista, né? Quantos países do mundo, hoje, do Ocidente, estão acima da taxa de fertilidade para repor sua população? Alguém sabe a resposta? Quantos países hoje do mundo, podem mandar nos comentários, nos chats, em tudo. Quantos países hoje do mundo estão acima da taxa de fertilidade necessária para repor a sua população? Nenhum país, já mandaram aqui agora, nenhum país do Ocidente atual está acima da taxa de fertilidade, do país ocidental, tô falando, está acima da taxa de fertilidade. Mas a Índia não é um país ocidental. O Oriente Médio também não. Estou falando dos países ocidentais. Nenhum país ocidental está acima da taxa de fertilidade necessária para manter a sua população. É o sojalipse mesmo. O sojismo cultural está levando ao sojalipse, ao apocalipse total do Ocidente. Essa discussão de ter filhos, quando o cara fala isso, para por aí, acabou. Não é só que você. Eu falei de seus genes não continuarem, não é só que seus genes vão continuar. A sociedade ocidental vai desabar literalmente. Não é pânico, não é um negócio, é um fato matemático que ela vai desabar completamente por causa disso. Insano. O mundo pós-evolução sexual é autodestrutivo. Não vai ter o sugestão vai ser o sojalipse. O sojalipse é o apocalipse da soja. A decadência vai chegar num tal ponto que acaba tudo. Tenho 19 anos, tenho toda a família protestante, queria me batizar e frequentar os sacramentos, mas tenho medo. E nem medo de frequentar a missa. Olha, não tenha medo, tá? Porque a sua família, você pode falar de maneira muito simples com ela. Falar, ó, eu amo vocês muito, eu entendo que esse caminho é o correto e eu decidi seguir por esse caminho. Você é maior de idade e você fala, ó, eu entendo que é o caminho que eu deveria seguir. Meio de frequentar a missa você tem, tá? Porque o Brasil, cara, tem missa em todo lugar. Então você tem duas pernas, você consegue andar até lá. Tem ônibus, tem um monte de coisa. É muito difícil no Brasil, tá? Você não ter acesso a uma missa. O Brasil tem missa muito, no interior bem profundo do Brasil, em vários lugares. Então você tem como ir, sim. Agora, claro, vai dar um trabalho. Talvez você tenha que pegar um ônibus, mas eu já tive que pegar o ônibus pra ir na missa. Agora, não tenha medo, tá? Vá em frente, porque é a sua alma. E vai ser bom pra sua família isso, que vai mostrar que você está comprometido com a religião. Então, é interessante isso. Porque a própria. A questão de ter filhos faz parte de botar a vida em ordem. Mas veja, muitas pessoas hoje também não têm a maturidade. Daí tem o filho e vira o caos. Calma, bota a sua casa em ordem. Bota horário para as crianças dormir. Bota regras na casa. A ordem já começa a voltar para a família com filhos pequenos, sabe? Faz um curso de sono. Tem muitas coisas que podem ajudar muito a botar ordem numa família assim. E aí a vida de estudos. Então, quarta-feira, na live, nós vamos falar sobre isso. Mas basicamente, se você não definir um horário para estudar todo dia, montar uma prateleira atrás, botar livro um do lado do outro, qual que você vai ler? Sentar todo dia e ler aqueles livros, não vai rolar. Simples, não é complexo. Todo dia eu tenho que ler das 9 às 10. Os livros são aqueles.
E eu vou sentar e eu vou ler das 9 às 10. Essa faz uma diferença desgraçada. Então botar a vida em ordem envolve isso. Agora pense comigo, vamos fazer um reflexo disso. Guilherme, agora eu tenho relacionamentos melhores. Resolvi meu relacionamento com o sexo oposto. Melhorei os meus amigos, que eu selecionei melhor os meus amigos. Comecei a ganhar mais dinheiro. Todo dia tem uma rotina ultra rígida. As 3 horas que você falou eu estou cumprindo. 1 hora de exercício por dia, 1 hora de desenvolvimento espiritual, 1 hora de leitura. Estou lendo a Bíblia todos os dias, um pouquinho. Estou interpretando. Comecei a olhar o meu trabalho como um modo de crescimento pessoal, de serviço aos outros. Cortei meus vícios, parei de chorar. Veja que agora o mais importante é que você não pode parar e pensar assim, venci. Não, porque tudo que eu falei é só um plano inclinado. E botar sua vida em ordem não é ter o Google Agenda perfeito, os horários perfeitos para tudo. É o plano inclinado. É que agora você vai pegar tudo isso e você vai crescer sempre um pouco. É o princípio lá da academia. Você vai sempre crescer um pouco a dificuldade. Todos os dias. Sempre um pouco. Você vai começar a se desafiar diariamente. Professor, para eu estudar teria que dormir 5 horas à noite. E acho que não absorveria conteúdo de estudo. Não abram mão de sono. Durmam as horas que vocês precisam dormir, tá? Odeio o emprego que estou. Além disso, acumulei coisas casa que não consigo me livrar. Pode me ajudar? E o estudo é a única forma de mudar meu emprego também. Então, mas aí não tem o que fazer, né? Você vai ter que você vai ter que tentar achar um espaço no seu dia para não cortar sono e conseguir estudar, tá? Não tem. Porque aí você vai ter que olhar de uma maneira tridimensional nessa história. Não é ou eu corto sono ou eu estudo. Mas mesmo assim, eu vou te falar, se você tá muito preso no emprego, você precisa sair dele por meio de estudo, vale às vezes dormir um pouco menos para estudar. Mas usualmente não. Eu tentaria exaurir todas as hipóteses que eu tenho de estudar. Ler no ônibus, ler não sei o que, ler de baixo para cima, fazer o que for antes de tentar cortar sono, tá? Mas você precisa realmente, você tá correto. O estudo vai ser uma das únicas formas de você fugir da prisão no emprego. Qual a sua opinião sobre a obra de Van Gogh? Putz, esse é um outro tema totalmente diferente. Não vou entrar nele. Tem os seus pontos bons e ruins, né? Se eu tô numa situação desesperadora, eu tentaria tudo, mesmo tendo desesperadora, antes de cortar sono. Cortar sono é pedir pra se lascar, sabe? É pedir pra você se lascar. Eu acho que não é uma boa ideia. Então essa botar a vida em ordem, vejo, também é importante vocês começarem a ter uma atitude que é o seguinte, olha, o mundo atual tá o caos. Quem não entende isso, cara, é difícil. Eu vejo que muitas pessoas às vezes que reclamam aqui, que entram na live e falam, não é assim, ter filho é ruim. É... Aqui já é um comentário mais profundo, né, também. Sem libertar-se da pornografia, nada disso é possível. Essa é a maior praga do século, eu concordo. Ah, concordo, sem libertar da pornografia, não sei se é a maior praga do século, mas sem se libertar da pornografia é impossível. E aí, a dificuldade na ordem de estudo eu vou falar na quarta-feira, tá? Live, vejam lá na live, iniciando nos clássicos. O mundo ao redor, pra quem fala isso, ah, Guilherme, não dá, teu filho é ruim, isso aqui não dá, estudar, não sei o que, não dá pra estudar. Os americanos chamam de cope, né? É... Cara, essa atitude mental te faz mal, entendeu? Essa atitude mental é nociva pra você. Ela não faz mal pra mim. Veja, vi aqui descarregar na caixa dos comentários e falar: ah, ter filho é coisa de idiota. Isso não faz nenhum mal pra mim. Ah, não dá pra trabalhar, não dá pra estudar, não dá pra ganhar dinheiro, não dá pra não sei o quê. Isso não faz nenhum mal pra mim. Pra mim, aliás, não muda nada de minha vida.
Pra você que tá mandando, faz mal. É o fim do mundo, não há o que fazer. Eu não tenho como ganhar dinheiro. Ah, eu sou feio demais pra uma mulher gostar de mim. Eu sou o. Eu sou. Não sei o que. Cope, tudo é cope. No fundo você fala que você é feio demais pra conquistar uma mulher porque você não quer empreender as habilidades necessárias pra crescer. No fundo você fala que, sei lá, pra crescer. Porque, por exemplo, você pode crescer fisicamente e já melhoraria a sua aparência, por exemplo. No fundo você fala que é incapaz demais, que uma mulher dura demais pra ganhar dinheiro porque você não tá querendo empreender as habilidades necessárias pra ganhar mais dinheiro. Novamente, não importa qual ponto de partida você está partindo. Estou pensando aqui em pessoas que ganham de R$ 500, R$ 300 e pessoas que ganham 20 mil, dá na mesma. No fundo, você fala que não dá, que ter filho é impossível porque você não está querendo empreender o desafio gigantesco, que não é pequeno. Quando eu falo para ter filho, eu não estou achando que não é ilusão. Ah, um grande desafio que é ter filho. No fundo, quando você fala, e aqui, ponto central da live. No fundo, quando você fala que é impossível organizar a sua vida, você tá mais viciado no copium, você está mais embebedado na ideia de que você está mais viciado na ideia de que não vai dar para poder fugir do sacrifício do que qualquer outra coisa. Organização é sacrifício, que quando você bota na planilha você tem que cumprir. E cumprir as coisas com horário é mais difícil ainda. Eu já vi de mais de uma pessoa, morador de rua, que falou pra mim que preferia morar na rua pra não ter os compromissos de uma vida ordinária. Eu já ouvi isso, acho que 3 vezes, de moradores de rua. Conversando com morador de rua. Acho que eu ouvi isso 3 vezes, não é brincadeira. É claro, porque a vida com horários é muito difícil. É muito difícil ter horário. Não ter horário é muito mais fácil. É muito mais fácil não ter horário. A eterna adolescência é uma tentação, não é pra mim, não é pra ninguém, é pra todo mundo. A eterna adolescência é uma grande tentação. Eu lembro da minha adolescência, eu não tinha compromisso com nada. E olha que é, meu horário é infinito. Eu achava que eu não tinha tempo, eu tinha tempo pra tudo. Agora, esse corpo todo é igual quando fala assim: o sistema nunca vai mudar, a política nunca vai mudar. É corpo, entendeu? Só em juízo dos 3 moradores de rua que me falaram isso, 2 deles tinham questão com drogas também, tá? Só pra contar a história da maneira completa, né? Os 3 falaram que foram pra rua por vontade, mas 2 tinham questão com drogas. essa, essa, essa coisa, isso eu conversava muito só pra quem tem curiosidade sobre isso. Teve uma época, né, na minha faculdade, tinha muitos moradores de rua que, enfim, frequentavam a frente da minha faculdade, porque ela era no centro da cidade de São Paulo, né? Então era uma interação social quase que. E no intervalo a gente descia, ficava na calçada. Então era uma coisa meio. Eu conversava com moradores de rua com uma frequência muito alta, assim, porque, sei lá, eles iam. Eles ficavam ali na frente e a gente ficava conversando com eles. Era minha experiência universitária era um ponto indispensável dela. Então essa história, quando você é jovem, você fica reclamando da vida e falando que a vida é muito difícil, você não tem tempo pra nada e tal. Hoje com 4 filhos, tendo passado por emprego, por várias coisas, eu vi essa coisa. Eu sempre conto essa história, mas vale lembrar. O momento que eu falei que essa história de falta de tempo não existe, foi uma época que eu tava com um bebê pequeno em casa, segundo filho. Eu tava fazendo mestrado na hora do almoço, tava com emprego e tocando o canal do YouTube à noite. Aí eu olhei e falei, essa galera mente. Porque eu tinha tempo para escrever o meu mestrado na hora do almoço. Eu escrevi o meu mestrado em intervalo de almoço do trabalho. E eu tinha tempo para ler. Com tudo isso, bebê pequeno, trabalho o dia inteiro, tocava o canal do YouTube, e eu tinha tempo para dormir e ler, e ia na missa todo dia com minha esposa de manhã. E meu trabalho era puxado pra caramba. Então
é meio delirante. Tem coisa que é meio delirante, sabe? Eu não sei, cara. Eu tenho dúvidas o que é essa falta de tempo. O cara não tem tempo pra fazer isso que eu falei, mas tem tempo pra maratonar a série do Netflix. Então alguma coisa tá errada, entendeu? Série do Netflix. Ah, não, eu tô assistindo. Cara, que série do Netflix? Corta essa porcaria. O que você tá falando? O que tem de útil lá? Mas você tá brincando comigo. Netflix tem uns 6 conteúdos bons, sei lá. O Poderoso Chefão, Estúdio Ghibli, umas mais 3 coisas e acabou. Aquilo ali é uma porcaria. Corta fora essa porcaria. Vocês estão brincando comigo. Que galera tá assistindo isso ainda, entendeu? É. Não. Você não tem que ter tempo pra fazer essas coisas. Ah, mas é. Você tá falando que é imoral, que não sei o que. Gente, essa discussão também, quando o cara fala isso é moralismo. A palavra moralismo já me dá uma. Eu não penso mais. Esse é um ponto. Logo que eu me converti, eu tinha uma mentalidade moralista, com certeza. Eu ficava toda hora pensando, ah, isso aqui é pecado, isso aqui não é, que é útil ter essa visão, sem dúvida. É, ficava pensando toda hora, poxa, depois com o tempo eu comecei a ver e falar, cara, antes de discutir o que é pecado e o que não é, que é uma discussão relevante, não é inútil, vamos começar a ver o que é produtivo e o que não é. Vamos começar a ver o que é inútil e o que não é, entendeu? Antes de tudo começa isso. Vamos ver o que não é inútil. Perguntaram de cansaço. Cansaço, gente, é o seguinte: se você melhorar a dieta, exercício, hidratação e sono, o cansaço diminui muito. O melhor jeito de atacar o cansaço. Eu não sou contra hábitos, eu adoro assistir cinema, eu sou o maior fã. Só adoro ouvir música, eu acho que tem que ter lazer. Eu acho que organizar a vida, aliás, esse ponto é bom que me bota. É importante o lazer na vida. Agora, qual é a qualidade do seu lazer? Eu diria pra vocês quais são os hábitos de lazer mais produtivos, assim. Tocar um instrumento ou ouvir grandes músicas é um hábito de lazer muito bom. Melhor pra alma. Contemplar a natureza, andar num parque, ver ou a praia ou algo que tenha presença natural. Ir ao ar livre e contemplar a natureza. Esse é um lazer fantástico sempre. Atividades manuais, atividades que você tem que usar as mãos, que você precisa fazer algo, costura, que as mulheres costurem, façam não sei o que, essas coisas são muito boas para como lazer. Quando for assistir filmes ou coisas, filmes bons, de alto nível, clássicos e grandes obras, vai ajudar demais, vai ser ótimo para o lazer. Obras realmente que agregam, que tem um conteúdo. Quinto, quando você hábito de lazer bom, né? Basicamente, porque aqui que eu falei já tem muita coisa, né? Mas entre a natureza, entre tudo isso. Mas é um ótimo hábito de lazer estudar coisas, adquirir conhecimento sobre países, sobre outras coisas. Por que não? Por que não aprender e pesquisar curiosidades sobre países, assistir arte, assistir vídeos de outros países? Estudar um idioma. Artes marciais, obviamente, é um ótimo lazer. Então tem tanta atividade de lazer no que eu tô falando que não é pouca coisa. Eu acho que o lazer tem que ser uma parte gigantesca da sua vida. Contemplar obras de arte. Tem muita coisa de lazer a fazer. É mais cortar o lixo mesmo, né? É mais cortar o lixo. Eu não acho que tem que cortar o lazer, acho que tem que ter lazer também, mas é mais cortar o lixo. Ouvir podcast com conteúdo é ótimo. O meu lazer passa muito por isso também. Falam da falta de dinheiro, mas não cortam o Netflix. Ah, sim. E quando um casal trabalha fora em empregos demandantes? Creio que muito tempo foi pelo fato da mulher ficar em casa, certo? Creio que muito do tempo seu foi pelo fato da sua mulher ficar em casa. Como o casal para dividir as tarefas de casa? Eu me inclino. A minha inclinação é falar. Deixa eu ver como que eu respondo isso. Tem que olhar uma logística que sustente uma família bem. E eu entendo que naturalmente parte da família vai ter que prover mais para a família.
proporcionalmente do que a outra parte da família. Deixem aberto para vocês interpretarem qual parte da família vocês acham que naturalmente é mais responsável por prover dentro da família do que a outra. Encontro tanta dificuldade em relacionamento no Canadá. Isso é bom para todos vocês que falam assim, ah, vou fugir do Brasil, aí você vai ver pra onde você vai fugir. Para vários, segurança pública vai melhorar muito, sem dúvida, algumas coisas vão melhorar muito. Mas você vai ver quando você vai ver o tipo das ideias que estão circulando por aí nos primeiro mundo. Enquanto tanta dificuldade em relacionamento no Canadá, talvez a minha vocação seja consagrada religiosa. Aqui o movimento libertário é enorme, construindo pessoas longe do cristianismo. Mas aí for procurar alguém, procura alguém, sei lá, na missa tridentina, sei lá, vai ter que ser uma coisa, um treco meio assim, né? E mesmo assim, não é fácil achar um homem bom, viu? A vida não é fácil. Você vai ter que achar um homem que tá na vibe que a gente tá falando nessa live, que é nada fácil. Alguém falou bela ginástica. Já entenderam. Eu tento falar de uma maneira, uma linguagem que o público entenda e que não vai gerar problemas excessivos pra. E tal. Canadá é a terra do Justin Trudeau, né? Vocês querem o quê? Como é que vai ter. Como é que vai ter homem de verdade no Canadá? Deve ter, tem vários, tá? Aí o Jordan Peterson fez aí um baita trabalho e tal. Mas, pô, dificulta quando o maior líder do país é o Justin Trudeau. Aí é o fim da. Aí o último que sai apaga a luz. O modelo de homem que o Canadá tá querendo fomentar no mundo é o Justin Trudeau. Putz, a vida. O Justin Trudeau deve ser o pior líder mundial do, sei lá, da estratosfera, assim. Acho que ele tá junto com o Macron do líder mais, assim, desprezível que eu conheço. Aliás, o paradigma do péssimo líder, do líder fraco, do líder que não tem Macron, Trudeau. Esses são o paradigma do que não fazer, né? Mas acho que o Trudeau é pior que o Macron. Lá tem o Jordan Peterson, mas acho que o Jordan Peterson já tá mais pros Estados Unidos que pro Canadá, né? A verdade é que o cara já virou meio que americano. Não, o Canadá tem homens bons, pô, no Canadá. Só que como é que você vai fomentar homens bons, né? Quer dizer, num país em que o líder é o Justin Trudeau. É um modelo de homem, né? Fala, cara, esse é o padrão aqui. Justin Trudeau. Bom, gente, por hoje é isso. Se alguém tiver um último chat do desespero, mande agora. Nós já estamos encerrando. Quarta-feira, iniciando nos clássicos. Não percam, fundamental, indispensável. É isso aí. Jordan Peterson é canadense. Não, eu comentei dele. Jordan Peterson faz aí um baita trabalho. Por isso, no país do Trudeau precisa de um Jordan Peterson para dar uma reequilibrada nos homens de lá. Apesar da última fase do Jordan Peterson, essa coisa dele do Daily Wire tem umas coisas meio cringe saindo dali. Mais no jeito de falar do que no conteúdo. Você tem uma coisa que essa juventude precisa ter bons. Eu sou fã, tá? Eu gosto de Jordan Peterson, mas o Daily Wire de vez em quando manda umas coisas cringe, manda umas coisas boas e umas cringe, assim. Ele tem uma. Tem um. Se tem uma coisa que essa juventude precisa de bons exemplos. Nem nos super-heróis está saindo coisa que preste. Aliás, eu vou falar sobre. Está saindo coisa boa de entretenimento pop no Japão, tá? Tem dois filmes que eu assisti recentemente muito bons. Vou fazer uma live sobre eles, mas só depois do Iniciando os Clássicos. Que o Hideaki Anno, mesmo que fez Evangelion, fez dois filmes muito bons. E vai ter um terceiro que vai sair em fevereiro agora, em março, que eu quero ver. Que é a série Shin, né? Ele fez um Shin Godzilla, que é excepcional. Esse filme está muito, muito bom. E ele fez um muito bom também, que é o Shin Ultraman. E agora em fevereiro vai sair um Shin Kamen Rider. Essa série Shin do Hideaki Anno está fantástica, está sensacional. Então assistam. Infinitamente melhor do que Marvel. 6 milhões de vezes melhor do que Marvel, a série Shin do Hideaki Anno. Tá muito boa.
Agora eu vou ver o Kamen Rider pra ver se é bom também, mas os dois que eu vi primeiros, o Shin Godzilla e o Shin Ultraman, estão sensacionais. São bem diferentes os dois, mas os dois estão muito bons. Aliás, eu vou mais longe. O Shin Godzilla e o Shin Ultraman tem muito da solução do que nós estamos precisando para o mundo atual. Por incrível que pareça, por incrível que pareça, esses dois passam por uma, tem um insights muito bons assim para os problemas atuais. O que acha do Malcolm Gladwell? Nunca li. Nunca ouvi esse nome na minha vida. Shin Ultraman, Shin Godzilla. Shin Godzilla tá muito bom. Vai ter o Shin Kamen Rider, vai sair. Eles não falam Ultraman, né? Quem é do Japão? Aquele é Ultraman. Eles falam uma coisa, tem um jeito engraçado de falar, né? Ultraman. É um treco assim que eles falam. O que acha da tolerância ilimitada do Karl Popper? Eu sou. Cara, Joseph de Maistre e outros reacionários da velha guarda jantam o Karl Popper com farofa. Aliás, desculpa, Platão janta o Karl Popper com farofa, né, nessa história. Imagina, tolerância ilimitada. Tá aí, ó. Tá aí, você tá vivendo nela. A Open Society. Pesquisa. Olha o que a Open Society de George Soros fez pro mundo baseado em Karl Popper. Karl Popper é um indivíduo absolutamente ingênuo na proposição dele liberal. Totalmente ingênuo. A sociedade aberta não deu certo, né? Professor, qual a solução para quem gosta da área que cursa, mas não curte os trabalhinhos da facul? Ah, tem que entregar, né, bicho? Entrega. Sua função na faculdade é se formar, não é nenhuma outra exceto essa. Adoro física e matemática, mas faculdade é pelo diploma. Então só se forma, só você tá lá pra se formar, cara. Entrega o trabalho que você tem que formar, só tira a nota pra passar e passa, se forma. Faculdade é pra se formar. Live do rock, podemos fazer. Quem mora no Canadá é o Júnior, é um homem. Você respondeu como se ele fosse uma mulher. Ué. Ah, sim, é verdade, é um homem. Desculpe, eu achei que era uma mulher. Mas não foi. Mas não é zoeira, eu não li o nome, eu só olhei aqui a consagrada religiosa, que ele tá falando da minha vocação, não ele, né? E aí eu li como se fosse mulher. Então, minhas desculpas aí pro Júnior. Não foi por mal, não. A foto não é. Tá com máscara de esqui e outras coisas. Não é tiração de onda, não. Mas foi sem querer. Então, mil desculpas ao Júnior, tá? Aquele é um bugzinho. Deixa eu recarregar aqui e já encerrar. Ai, ai. A galera zoando aqui falou, errou o pronome. A pessoa mandou um chat só pra me elucidar esse ponto que eu errei o pronome do Júnior aqui. Mil desculpas aí pro Júnior. Ai, ai. É cada uma que aparece. Tá bom, gente. Então é isso. Um grande abraço aí pra todos. Poxa, professor, o Júnior mandou aí. É que você tá com essa máscara de esqui aí, como é que a gente vai ver o negócio? O, um grande abraço aí com as desculpas pro Júnior. E lembrando, entre no Telegram, guilhermefreire.net, entre na Masterclass iniciando nos clássicos, tá bom? Um grande abraço aí pra todos vocês.
eu encerrar.